Graça e paz. Hoje a gente vai fazer uma reflexão no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 47. Mas antes da gente começar a ler os versículos, eu quero contextualizar o que estava acontecendo na história, para você ficar a par de quem que é Ezequiel. Ezequiel, em Israel, ele era um sacerdote, mas ele é levado, exilado para a Babilônia, e lá Deus encontra com Ezequiel e diz: Ezequiel, agora você vai ser profeta para essa nação. E o que acontece? Ezequiel escreve o livro com 48 capítulos e ele tem muitas visões. A gente vai dividir o livro em 3 partes para ficar mais fácil a nossa compreensão. No primeiro momento, os primeiros capítulos, Deus fala do chamado de Ezequiel e também fala sobre a destruição de Jerusalém e do templo. Aí vem uma segunda parte, onde Ezequiel profetiza contra todas as nações que zombaram de Israel. E no terceiro momento, Deus vem com uma palavra de esperança. Deus mostra para Ezequiel, faz as revelações acerca de a esperança e a restauração acerca de Jerusalém e do novo templo. Então, é nesse contexto que a gente começa Ezequiel capítulo 47. Do versículo 1 até o versículo 5, mostra-se uma visão onde um ser espiritual enviado por Deus pega Ezequiel, leva até a porta do templo, de onde está saindo uma água, um filete de água, e aí ele pega uma trena e diz: Ezequiel, eu vou medir 500 metros aqui na direção da correnteza, e você atravessa. Ezequiel atravessa aquelas águas, anda aqueles 500 metros, metade de 1 quilômetro, e as águas ficam até o tornozelo dele. O ser vai lá e mede mais 500 metros, e Ezequiel anda por aquelas águas, e as águas vão até os joelhos dele. Ele ainda consegue andar. Mais 500 metros. Na terceira medição, o ser espiritual espera que Ezequiel ande. E Ezequiel consegue andar, mas as águas vão até a cintura. Começa a ficar um pouco mais difícil. E na última medição, os últimos 500 metros, Ezequiel diz que ele não consegue atravessar as águas, porque elas eram muito profundas e elas só poderiam ser atravessadas a nado. E é a partir do versículo 6 que a gente começa a nossa leitura para fazer a nossa reflexão. Leia comigo, eu vou usar a Nova Versão Internacional. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Engaim, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão numerosos e de muitos tipos, como os peixes no Mar Grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para prover o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão, os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água que vem do santuário chega a elas. Os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Tem muita coisa para Deus falar com a gente dentro desse texto. E a gente vai começar primeiro tentando entender de onde que vem essa água. Antes de falar da água propriamente dita, vamos entender de onde que vem essa água. Lá no versículo 1 desse texto, desse capítulo, vai dizer que a água ela sai do altar. Então a gente tem que primeiro tentar entender o que é o altar. No Antigo Testamento, o altar era o local onde o homem se reconciliava com Deus. Ele levava um animal até o sacerdote fazia um ritual e os pecados daquele homem, eles eram cobertos no sentido de ocultados. Já no Novo Testamento, a gente tem o sacrifício vivo do Senhor Jesus. Jesus vem até a terra e se entrega como o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele remove o pecado. Vamos ler Efésios. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O versículo 2 é o que eu quero chamar a sua atenção. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus.
É aqui que a gente vê que o altar é o lugar da reconciliação com Deus. É o lugar para onde Deus nos atraiu. Porque sempre é a iniciativa dele. É Deus que nos atrai para a presença dele. Então hoje a gente não constrói mais altares físicos, mas nós podemos construir o nosso altar espiritual, que é o momento onde a gente faz a nossa devoção a Deus, através da nossa oração, através da nossa adoração. A gente sente a presença dele. Ou seja, em outras palavras, o altar é a própria presença de Deus. E é desse altar que sai a água. É curioso que na palavra, quando Deus quer falar a respeito de revitalização espiritual, um dos elementos que ele usa é a água. A gente pode ver isso em João capítulo 7. Leia comigo o versículo 38 e o versículo 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem está falando esse texto aqui é Jesus. Ele estava se referindo ao Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Ou seja, o Espírito Santo é dado a todos aqueles que creem em Jesus, que confessam o seu nome e por isso recebem o Espírito Santo dentro de si. E ele fala, quem crer em mim, Jesus dizendo, do seu interior fluirão rios de água viva. Então aqui a gente está vendo o elemento como uma representação do Espírito Santo. O rio é o Espírito de Deus fluindo a partir da sua presença. Ou seja, aquele riozinho que sai lá do altar, em Ezequiel capítulo 47, versículo 1, é a presença de Deus saindo direto do altar, direto dele mesmo. A gente viu no texto que esse rio, ele desce até o Jordão e do Jordão ele desce até o Mar Morto. Então vamos falar sobre esse Mar Morto, que na verdade não é um mar. O Mar Morto, como a gente chama, ele é um lago. E por que ele é chamado de morto? Porque lá não é possível ter vida, não existe vida animal e não existe vida vegetal, porque a água é absurdamente salgada. O que sobrevive lá são bactérias e alguns tipos de algas. Ele não é um mar, ele é um lago. Então ele tem entrada, que é por onde deságua o Rio Jordão, mas ele não tem saída. Então toda aquela água ficou ali concentrada, evaporando naquele clima árido, e todos os sais e minerais concentrados ali foi o que tornaram essa água de tal forma muito salgada. Então esse rio que desce do altar de Deus, ele vai até o Mar Morto, um local que é estéril, um local onde há improdutividade, onde tem estagnação e onde está morte. Ou seja, o Mar Morto é tudo aquilo que a gente considera na nossa vida como uma causa irreversível. Para o que é que você tem dito? Isso não tem mais jeito. Isso aí não tem saída. Eu não consigo mais acreditar que isso tem solução. Pois é para esse lugar que o rio de Deus está indo. E falando no Mar Morto como um local de água salgada, extremamente salgada, eu quero fazer uma pergunta. O que tem deixado, o que pode deixar a nossa alma salgada, salinizada? Seriam traumas? Seriam dores profundas, mágoas, ressentimentos, falta de perdão, coisas que a gente não libera, que estão dentro da gente como os traumas? Então, isso tudo saliniza a nossa alma, deixa a nossa alma salgada. Mas o curioso é que o rio de Deus, ele não evita o Mar Morto. A gente lê em algumas versões que ele entra no Mar Morto, transforma as águas salgadas em doces. Nessa versão que eu li para vocês, diz que ele saneia, ou seja, ele deixa saudável, ele deixa habitável. E é a mesma coisa que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Ele quer entrar como o rio de Deus até onde nós estamos salgadas e ele quer nos sanear, ele quer nos deixar habitáveis para o seu espírito, ele quer nos deixar curadas, ele quer nos deixar restauradas, ele quer transformar toda essa água salgada em doce dentro de nós. E aí você diz assim, não, Alessandra, mas eu ainda tenho mais um argumento aqui para você, porque fora a minha alma que é salgada, o meu Mar Morto, ele fica em Arabá. Arabá é um deserto extremamente árido, então a minha alma, além de salgada, ainda está por cima num lugar muito árido. Então você pode estar querendo me dizer assim, eu não sinto mais a presença de Deus, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo mais me dedicar à oração, eu não consigo mais ouvir o Espírito Santo, eu não consigo mais ter sensibilidade espiritual. Então eu quero te dizer uma coisa hoje, presta bem
atenção no que Deus quer falar para você. Eu não espero te encontrar como um jardim florido. Eu vou até o seu deserto, vou até esse mar morto e faço o meu rio de água fluir dentro dele. A partir do versículo 9, a gente vê que por onde o rio de Deus passa, tudo é transformado. A gente vê que surgem animais, surgem peixes, surge vida. E na margem do rio há árvores que frutificam. E a palavra diz que elas frutificam todos os meses. E os frutos serviam de alimento e as folhas serviam de remédio. Então, quando o rio de Deus desce, não tem mais seca, não tem mais escassez. Deus não apenas cura a área morta, Ele faz dela uma fonte de vida. Aí o ponto de maior dor vira testemunho, a fraqueza vira ministério, o trauma vira instrumento de cura e o deserto vira um campo fértil. É a obra completa do Espírito Santo, gerando frutos e gerando folhas. Os frutos falam de uma transformação interior que são produzidos todos os meses. Então, todos os meses você vai ter perseverança, todos os meses você vai ter uma fé firme, você vai ter crescimento, você vai ter santidade. E esses frutos vão servir de alimento para você transbordar na vida dos outros. As folhas falam de uma restauração exterior. É a cura vindo de Deus. É a cura que flui de você na vida dos outros, restaurando, confortando, cicatrizando. Portanto, não deixe de testemunhar, não deixe de interceder, não deixe de dar conselhos, porque a sua palavra pode estar sendo remédio para a vida de alguém. Você quer atravessar o rio a nado? Você quer nadar nas águas profundas desse rio? Então, primeiro deixa Deus restaurar o seu altar. Permita que a água que sai do altar entre nas áreas mortas da sua vida. Permita que a água que sai do altar dessalinize a sua alma ferida. Permita que a água que sai do altar encontre você no deserto. Permita que o rio de Deus gere vida em você, transformando e gerando folhas e gerando frutos. Frutifique todos os meses do ano, mas saiba que para isso acontecer é necessário que o rio flua até a raiz da árvore que é você. A água que sai do altar, ela pode começar como um filete, silencioso e pequeno, mas se o fluir de Deus for constante, ele fará com que cresça e transborde até você.